Muito bem, boa noite a todos. Nós vamos dar início à nossa reunião magna do CPET, as nossas reuniões de terça-feira. E hoje sobre lesão renal aguda, e eu tenho o prazer de poder ter como nosso convidado o Dr. Caio Pellizzari. O Dr. Caio é formado na PUC, fez toda a formação dele inicial na Santa Casa, fez clínica médica, depois nefrologia, terminou a sua residência recentemente, mas hoje já é preceptor dos residentes da Santa Casa e tem um contato grande com os nossos médicos, com os nossos residentes na Santa Casa. E nós vamos ter o prazer de poder ouvi-lo. Mas eu queria ouvir um pouquinho o Danilo. Danilo, você pode falar alguma coisa do Caio, antes do Caio começar a sua apresentação, Danilo? Boa noite, doutor. Bom, o doutor já fez a apresentação formal do Caio, mas o Caio, então, está conosco ali já faz algum tempo, né? O Caio é um prazer, na verdade, ter convidado o Caio ter aceitado estar conosco, porque certamente é um colega que enriquece bastante ali o nosso dia a dia, nas discussões à beira-leito. A Santa Casa tem essa grande vantagem, né, de ter o serviço de nefrologia presente e ativo ali conosco, não é simplesmente chamar para dialisar. Então, acho que isso é um diferencial bem grande do nosso hospital, e o Caio acaba discutindo os casos conosco, e principalmente os casos mais graves acabam caindo na mão do Caio, porque ele é o nefrologista que indica ou não diálise nos pacientes transplantados cardíacos, doentes com insuficiência cardíaca grave, pré-transplante, muitas vezes, com frações de ejeção geralmente abaixo de 20, acaba sendo o Caio que define se está na hora ou não de dialisar esse doente. Então, me parece que enriquece bastante aí a nossa discussão sempre à beira-leito, do que só a gente chamar para dialisar. Então, acho que é uma honra o Caio. O Caio tem uma formação, como o doutor comentou, ótima, né? Especialista em clínica médica, nefrologista, enfim. Acho que só vai enriquecer a nossa reunião hoje mesmo. Muito bem, Caio. Então, obrigado. Estamos com você. Então, boa noite a todos. Como já fui apresentado, meu nome é Caio. Eu sou nefrologista da Santa Casa. É um prazer fazer parte dessa reunião com vocês. Foi uma honra conversar sobre esse assunto que é muito gostoso da gente discutir, né? E principalmente com a equipe ali que eu tenho mais contato com o pessoal da Santa Casa. Na época que eu fui acadêmico, tive contato com o Dr. Álvaro em outros serviços, né, pela PUC. Então, é uma honra poder estar do outro lado agora conversando sobre um assunto que é muito importante para nós, né, tanto para nós nefrologistas quanto para vocês intensivistas, né? É um prazer, e essa apresentação, né, a gente vai conversar principalmente sobre novas perspectivas aí, né, tanto no diagnóstico quanto no nosso tratamento desses pacientes que têm a injúria renal aguda, né? Então, como já foi comentado nas apresentações iniciais, né? Então, quando a gente tem uma queda abrupta da função renal, a gente tem a definição da injúria renal aguda ou da lesão renal aguda, né? Isso traz diversas consequências, né? O rim, ele tem a função de filtração, e quando a sua função está reduzida, a gente tem o acúmulo de diversos compostos nitrogenados, eletrólitos, a retenção hídrica. E nesses pacientes que desenvolvem a injúria renal aguda, ele tem piores desfechos, desde os estágios iniciais até estágios mais graves da injúria renal aguda. A gente sabe que os desfechos desses pacientes também são piores, né? A prevalência é muito significativa. A gente pode ter, como já foi dito anteriormente, até metade dos pacientes em leito de UTI tendo algum grau de injúria renal. E para mostrar o quão importante isso para nós, né, tem dados que mostram que em torno de 95% das interconsultas da nefrologia é para avaliação da injúria renal aguda. Então, é um tema que a gente gosta, a gente sabe, e a gente é muito desafiado no dia a dia, né? Então, o que a gente tinha no passado, ali em 2012, para a gente fazer o diagnóstico da lesão renal aguda, né? Então, em 2012, até 2012, a gente tinha mais de 30 definições diferentes de injúria renal aguda. Valeria a alteração da creatinina, diversos parâmetros de débito urinário, né? E em 2012, o CADIGO reuniu, né, as principais que a gente tinha, principalmente o RAEFO e o ACHI, né?
e resolveu unificar para uniformizar, né, a forma como a gente fala dos pacientes com injúria renal aguda, né? E ele separou, né, a injúria renal aguda em 3 estágios, baseados ou no nível da creatinina ou no seu débito urinário. Quanto pior o estágio do CADIGO, pior a função renal desse paciente. Só que qual que é o principal problema que a gente tem, né? O principal problema é que lá em 2012 a gente tinha poucos marcadores, né? Então, o que a gente utilizava era a creatinina sérica e o débito urinário. E nesse começo eu vou comentar um pouquinho das principais limitações e por que a gente precisa de novas ferramentas para fazer o diagnóstico da injúria renal aguda, né? Então, a creatinina ela é um produto do metabolismo proteico, né? Então, a gente já parte, né, o ponto de partida é a sua interferência pela massa muscular, né? Então, a gente tem, com o envelhecimento, redução da massa muscular, né, pelo próprio metabolismo, né? E isso faz com que pacientes mais idosos tenham um valor menor de creatinina. Além disso, pacientes que têm algum grau de lesão muscular, rabdomiólise, ou pacientes que são amputados, também a gente perde a eficácia desse método para a gente avaliar a função renal. Outra limitação da creatinina é que ela sofre secreção tubular, né? E a gente não consegue fazer um diagnóstico muito correto em relação àqueles pacientes que têm lesão tubular ou lesão do parênquima renal, né? Então, às vezes, a creatinina ela não se altera de uma forma tão precoce nesses estados, né? Aqui a gente consegue já demonstrar, né, isso são artigos antigos, né, e descrições de métodos experimentais para a gente avaliar a doença renal crônica e a injúria renal aguda, né? Percebam que a partir do momento que a gente tem um insulto, que seria na hora zero, a creatinina ela pode demorar até 24, 36 horas para ela atingir o seu platô, né? Então, a partir do momento que a gente tem o insulto pré-definido, né, a creatinina ela sofre o seu aumento progressivo, né? Nesse gráfico do lado direito, esses dois gráficos são modelos experimentais, né, em que a gente faz a nefrectomia de 5/6, que a gente fala, né? Então, a gente faz uma nefrectomia total de um lado e retira 2/3 do outro rim, ou seja, esse paciente fica com 1/6 da massa renal, e percebam como que tem nesses primeiros 5 dias uma curva, uma ascensão. A partir do 5º dia que a gente começa a ter a estabilidade do valor da creatinina, né? Então, a partir desse primeiro comentário, a gente já percebe que a creatinina ela não é um marcador tão precoce de injúria renal aguda. E outros estudos já foram feitos, né? Então, quando a gente tem uma taxa de filtração normal, né, que é geralmente em torno de 120 ml por minuto, para a gente ter uma manifestação com um aumento de creatinina acima de 1,5 até 2 pontos, a gente tem que ter uma perda de aproximadamente 1 milhão de néfrons, ou seja, para a gente ter uma alteração na concentração plasmática de creatinina, a gente tem que ter uma perda muito significativa, quase metade da nossa massa de néfrons funcionantes. Ou seja, esses dois parâmetros mostram para nós que realmente a creatinina não deve ser um marcador tão precoce para a gente fazer o diagnóstico da lesão renal aguda. Só um comentário adicional, que existem fórmulas para a gente estimar a taxa de filtração, né, o Pro-Profit-Gout, o MDRD, e mais recentemente, o mais utilizado é o CKD-ETI, mas esses são mais utilizados em pacientes crônicos, porque todas essas fórmulas, elas foram testadas em pacientes ambulatoriais. Então, a gente tem que ter uma creatinina estável para a gente estimar a taxa de filtração glomerular. Então, para pacientes agudos, a gente não pode usar a creatinina, utilizar as fórmulas e dizer com precisão qual que é a taxa de filtração do paciente naquele momento. Atualmente, um dos únicos, na verdade, uma das únicas utilizações, né, da gente estimar a taxa de filtração seria para ajuste da dose dos medicamentos, que inclusive é o que vem recomendado nas bulas. E quando a gente avalia a função renal nos pacientes ambulatoriais, a gente tem a opção de usar a cistatina C. A cistatina C ela é uma substância que tem uma produção contínua por todas as células nucleadas do nosso organismo. Ela tem uma produção constante, ela sofre livre filtração e excreção renal, ela não é secretada, não é reabsorvida. Então, para os pacientes que têm doença renal crônica, a cistatina C ela pode ser um substituto muito bom para avaliar a taxa de filtração glomerular. Só que na injúria renal aguda, a gente tem certo benefício, então ela consegue estimar de forma mais ou menos 12, em alguns estudos 18 horas antes da creatinina, ou seja, a cistatina ela tem uma leve melhora em relação à creatinina para
diagnóstico da injúria renal aguda, mas ela ainda tem as diversas limitações, como ela é principalmente um marcador de filtração. Ele não consegue mostrar para nós aqueles pacientes que têm lesão renal propriamente dita. Então, o seu uso na prática em pacientes agudos atualmente não tem tanto espaço. Então, quando a gente usa o primeiro critério do CADIGO para injúria renal aguda, a gente tem a creatinina, e que nem eu comentei, ela é um marcador tardio, ela sofre diversas influências, e a gente precisa ter uma queda muito expressiva na taxa de filtração para a gente realmente ter um aumento na creatinina séria. O nosso outro marcador é o débito urinário. Né? Então, a partir da quantidade de diurese que o paciente apresenta em 6, 12, 24 horas, a gente consegue também estimar. E quando a gente fala, né, em débito urinário, o que representa o débito urinário? Né? Então, em condições normais, né, o nosso rim, que tem um funcionamento normal, ele deve suprir toda a demanda do nosso organismo, seja em ambientes de estresse, ou seja, em situações em que eu tenho um maior aporte hídrico. Tudo aquilo que está em excesso, o nosso rim, que tem um funcionamento normal, ele tem a capacidade de manter o nosso organismo em homeostase. Mas naquele paciente que tem uma redução na sua função renal, pode ser que toda essa demanda que o organismo está necessitando, seja por condição fisiológica ou no ambiente de UTI em condições patológicas, de sepse, de insuficiência cardíaca, de cirrose descompensada, esse rim tem uma função reduzida, ele não consegue dar conta de toda a demanda e começa a criar um gap. Né? Então, esse gap, quando a gente fala em débito urinário, seria uma redução do débito urinário. Só que para a gente realmente entender se realmente o débito urinário é uma coisa fidedigna ou não, eu coloquei dois exemplos hipotéticos de dois pacientes com o mesmo peso. Um deles está internado por insuficiência cardíaca e a gente tem um débito urinário nas primeiras 12 horas de avaliação de 500 ml. Quando a gente coloca o valor propriamente dito em ml quilo-hora, a gente não fecha um diagnóstico de injúria renal aguda usando débito urinário. No nosso outro paciente, que está com quadro de JECA, uma diarreia invasiva, ele também teve os mesmos 500 ml de diurese. Mas será que a demanda dos dois organismos são iguais? Então, a gente avalia outro parâmetro que pode representar ou pode dar uma informação melhor para nós, que é o balanço hídrico. Né? Então, o primeiro paciente da IC descompensada, vamos supor que ele tem um balanço hídrico ali acumulado de mais de 2 litros por dia, e no exame físico você vê que ele está hipervolêmico. Será que esses 500 ml que ele teve em 12 horas é o suficiente para toda a demanda que o organismo dele precisa? E daí, quando a gente vê esse paciente com JECA, devido ao quadro de diarreia, está tendo perda gastrointestinal, você avalia que o balanço hídrico dele ficou euvolêmico, você conseguiu hidratar, e o balanço hídrico ficou neutro. Né? Você conseguiu hidratar o paciente e ele ficou euvolêmico. E daí a gente se pergunta, será que só o débito urinário é o suficiente para a gente dizer se o rim está conseguindo dar conta de toda a demanda do organismo? Né? E um dos estudos mais clássicos que avaliou, né, que provavelmente não o débito urinário em si, mas sim a sobrecarga volêmica, né, o fluid overload, seria um parâmetro melhor para nós, para a gente avaliar esses pacientes. Né? Então, ele pegou 2 grupos de pacientes que tinham diagnóstico de lesão renal aguda e separou ele em 2 grupos, aqueles que não tinham sinais ou na avaliação sobrecarga volêmica e aquele paciente que tinha uma sobrecarga volêmica. Perceba que em torno de 30% dos pacientes nos 2 grupos, eles apresentavam oligúria, ou seja, 70% dos pacientes tinham uma diurese que não era considerada oligúrica. Né? E os desfechos desses pacientes ficam claros nessas curvas de sobrevida. Né? Então, aquele paciente que tinha sobrecarga volêmica, mesmo ele tendo, né, uma certa diurese, se ele tivesse uma sobrecarga volêmica, a sobrevida dele seria pior. Né? Então, quando a gente fala em curva de demanda do nosso rim, a gente tem que realmente avaliar se só o valor da débito urinário é o suficiente e se a gente não tem que usar outros parâmetros na avaliação. E um outro problema que ainda tem certa discussão, né, seria sobre essa sobrecarga volêmica atrasar o diagnóstico da injúria renal aguda quando a gente utiliza apenas a creatinina. Né? Então, em estados de hipervolemia, a gente pode ter uma sobrecarga volêmica levando a uma hemodiluição, e essa hemodiluição alteraria o valor da creatinina. E esse estudo mostrou que você poderia atrasar até em um dia o diagnóstico da injúria renal aguda se você utilizasse a creatinina como marcador sérico, ou seja,
O balanço hídrico, além de ser um fator importante, tanto em mortalidade, em desfecho desses pacientes, ele também atrasaria o diagnóstico da lesão renal aguda pelo valor da creatinina. Então, o débito urinário, será que a gente deve ficar levando em consideração só o valor dali da diurese ou outros parâmetros, né? E no fim, né, lá no próprio CADIGO de 2012, ele coloca essa linha do tempo do paciente que tem injúria renal aguda, né? Então, a gente tem aquele paciente que está na UTI com risco aumentado de desenvolver lesão renal aguda, seja por qualquer comorbidade que levou ele ao ambiente de terapia intensiva. Esse paciente ele vai sofrer um dano, né? Esse dano ele pode ser de diversas intensidades e pode levar a uma queda na taxa de filtração glomerular, levando à falência renal e o pior desfecho, que é o óbito. Mas quando a gente usa os critérios para a gente ver lesão renal aguda, era como se a gente não visse, não avaliasse o dano nesses pacientes, o dano renal nesses pacientes. Ou seja, a gente sabe que esse paciente com sepse tem uma maior chance de desenvolver lesão renal aguda, mas a gente só faz o diagnóstico quando ele realmente tem uma redução na taxa de filtração glomerular, ou seja, a gente não vê o dano renal propriamente dito, né? E o próprio CADIGO, ele comenta no final da sua diretriz, né, que no futuro os biomarcadores de injúria renal podem identificar outros pacientes que estão sob injúria renal aguda e principalmente diagnosticar num estágio mais precoce a lesão renal aguda. Então, assim, a gente está em busca hoje, em 2022, da nossa troponina, né? Então, a gente tem diversos marcadores de doença arterial coronariana, de infarto. Esses marcadores são marcadores precoces, a gente faz curva de marcadores, né? Para a gente evitar que esse paciente, com o tempo, desenvolva um infarto, não seja tratado corretamente e tenha uma insuficiência cardíaca, por exemplo. E quando a gente fala que na nefro nós estamos procurando a nossa troponina, porque é a mesma coisa que eu dissesse que a gente tem um paciente com suspeita de síndrome coronariana aguda e que eu espere alguma alteração no ecocardiograma, ou seja, que ele tem alguma disfunção sistólica, que ele tem alguma alteração segmentar no ecocardiograma, para daí eu investigar e fazer o tratamento da doença coronariana, né? Então, no rim, na nefro, na lesão renal aguda, a gente não tem um biomarcador tão precoce. A gente vê a taxa de a creatinina aumentando, representando que a taxa de filtração glomerular deve estar muito alterada, e daí, às vezes, é muito tarde para a gente fazer o tratamento correto. Então, esse esquema descrito pelo Claudio Ronco, que é um dos principais pesquisadores de lesão renal aguda, um italiano, ele coloca essa linha do tempo dos pacientes que têm lesão renal aguda, né? Então, a gente já consegue, de alguma forma, entender quem realmente são esses pacientes que estão mais suscetíveis a ter uma lesão renal aguda. A gente consegue ver se ele tem alguma função renal de reserva, que eu já vou comentar mais para frente. A gente tem, no segundo momento, o domínio dos biomarcadores, ou seja, aquela lesão renal aguda subclínica, que eu ainda não tenho uma disfunção renal propriamente dita, que eu não tenho alteração do débito urinário, mas esse paciente já está sob um risco aumentado, ele já sofreu um estresse, ele já tem um dano celular, né? A partir do momento que esse dano não é reparado, ou ele tem uma reparação que não é muito adequada, ele vai entrar em disfunção, e daí tem diversos desfechos. Eu posso ter um paciente que recupera completamente a função renal, até aquele paciente que fica dialítico em esquema crônico de diálise, né? Então, quando a gente fala, será que a gente consegue ver alguma forma de avaliar se esse paciente tem uma suscetibilidade maior, né? Então, a gente fala na reserva renal funcional, né? Então, o que é esse termo, né? Ela é a capacidade dos rins de aumentar a nossa taxa de filtração glomerular após um determinado estímulo ou alguma demanda, né? É um cálculo em que a gente faz um estresse do paciente e a gente avalia como que fica a taxa de filtração glomerular desse paciente depois de um estresse. São descritas várias formas de a gente fazer isso, né? Pode ser tanto com uma ingestão proteica via oral ou uma infusão endovenosa, né? E a gente sabe que o paciente tem uma função renal basal e que depois que a gente faz esse estímulo, como mostra nesse esquema com ingesta proteica, né? Se a gente faz esse estímulo, o paciente que tem uma reserva renal funcional adequada, ele vai aumentar a sua taxa de filtração glomerular.
E o que isso mostra para nós, né? Então, esse conceito de reserva renal funcional, o quanto que o rim tem de reserva funcional propriamente dita, ou seja, se ele tiver um estresse, ele vai conseguir suprir toda a demanda que o organismo precisa, né? Então, perceba nesse esquema em que, a partir do momento que a gente vai diminuindo a nossa massa de néfrons, né, a nossa massa renal, a nossa reserva funcional vai diminuindo, né? Até chegar no momento em que mais ou menos metade da nossa massa renal é perdida, a gente já não tem mais aquela reserva renal funcional, e a partir desse momento a gente vai manifestar a nossa queda na taxa de filtração glomerular. E como que isso se representa nos pacientes que têm algum insulto renal, né? Então, a partir do momento que eu tenho algum dano renal, eu vou utilizar a minha reserva renal funcional para a gente conseguir suprir todas as demandas da sepse, todas as demandas da insuficiência cardíaca, da cirrose descompensada. Mas a partir do momento em que esse dano renal ele não consegue ter uma completa recuperação, a gente tem uma recuperação parcial. A partir desse momento a gente não tem mais tanta reserva funcional, e é a partir daí que a gente começa realmente a diagnosticar a lesão renal aguda. Então ela parte de um processo subclínico para um processo clínico. E já tem diversos estudos que mostram, né, que realmente essa função, essa reserva funcional, ela pode mostrar alguns prognósticos para nós, né? Então esse estudo foi feito em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, né, em que eles viram que a reserva renal funcional desses pacientes que não tiveram injúria renal aguda durante o internamento no pós-operatório, ela é maior do que aqueles pacientes que tiveram injúria renal aguda, né? E quando ele estratifica isso em diversos valores, de menos de 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40 e até acima de 40 de função renal de reserva, quanto menor a reserva, maior a chance desse paciente desenvolver, né? Então, aquele paciente que tem uma boa reserva renal, ele consegue suprir a demanda do estresse cirúrgico e não ter uma redução na sua taxa de filtração e nem o desenvolvimento da injúria renal aguda, né? Como já foi comentado, a gente pode testar nossa função tubular através do teste de estresse de furosemida, que já é bem conhecido e bem aplicado na prática clínica, né? Que ele tem um valor preditivo muito bom para dizer se aquele paciente que está com uma injúria renal inicial, se ele tem um prognóstico pior ou não, né? Então, a gente consegue já saber se aquele paciente é mais suscetível, né? Mas quando a gente entra no domínio dos biomarcadores, será que a gente já tem alguma troponina da nossa função renal? Então, como foi dito nas apresentações anteriores, a gente tem diversos biomarcadores descritos, mais de 30 biomarcadores, né? E cada biomarcador ele vai mostrar algum tipo de lesão em qualquer compartimento do néfron, seja no tufo glomerular, nos túbulos proximais, distais. Então, aqui a gente pode ver que tem diversos biomarcadores, né? Como foi comentado, os mais conhecidos, o que a gente mais tem estudos, que são mais antigos, é o KIM1 e o NGAL, né? Principalmente o NGAL urinário, que são dois marcadores expressos principalmente ali nos túbulos renais e que eles estão muito sujeitos a, quando alterados, mostrarem alguma toxicidade tubular ou isquemia, né? Uma facilidade do KIM1 é a sua praticidade, que é feito como se fosse uma fita urinária, e o resultado ele é muito rápido, né? Então, esses são os dois principais que a gente comenta e que a gente sabe que já são utilizados muito em estudos para avaliar, né? E aqui eu trouxe um que avaliou o NGAL urinário após procedimento cardíaco, cirurgia cardíaca, né? Então, perceba que, né, mesmo no pós-operatório imediato, com 2 até 4 horas, a gente tem o pico do aumento, né, do NGAL. A partir do momento que tem o insulto, a partir da 4ª para a 6ª hora, a gente tende a ter uma redução, né, nos valores urinários do NGAL. E perceba que a creatinina, como eu comentei, é essa barra aqui na parte de cima, em que ela começou a ter seu aumento a partir de 24 a 36 horas, né? Então, o NGAL ele se mostrou, sim, ser um marcador precoce de dano renal. Inclusive, já tem até alguns protocolos, né, principalmente em cirurgias cardíacas, né, de você utilizar o NGAL score, né, que a partir do momento que você tem o NGAL urinário ou que você tem
um aumento no valor do N-Gal, você consegue estratificar o risco desse paciente, né? Ou seja, será que esse paciente está em risco, né? Se ele já parte de um N-Gal urinário alterado, ou será que esse N-Gal urinário dele aumentando já pode representar para nós um possível dano, e a gente tomar diversas medidas que podem ser feitas para prevenir a lesão renal. E mais recentemente, um dos que mais tem chamado a atenção na prática clínica são esses dois biomarcadores, né, que são relacionados com o ciclo celular. Eles dois juntos, eles formam o NephroCheck, né, e eles são, como foi comentado, são marcadores de pausa do ciclo celular, né? Então, esse desenho esquemático mostra que as células, quando elas sofrem um insulto, surgem diversas vias de sinalização para a célula entrar num estado de pausa, né? E quando ela entra nesse estado de pausa, ela começa a produzir diversas proteínas. E essas proteínas, elas agem produzidas dessa célula que sofreu o dano, e ela age também de forma parácrina, ou seja, ela vai mandando esse aviso de que tem alguma coisa errada, vai mandando esse aviso para as células adjacentes de forma parácrina, né? Então, ela marca que tem um dano, tem uma inflamação, tem um estresse, e que a célula entrou num estado de pausa do seu ciclo celular. E por que esse é um dos biomarcadores que mais tem chamado a atenção hoje em dia, né? Porque quando ele foi comparado com os outros biomarcadores, que nem eu comentei, N-Gal, KIM1, cistatina C, ele foi o que apresentou uma melhor acurácia quando a gente avalia esses pacientes, né? Tanto em diagnosticar se ele tem um risco, como prever se esse paciente realmente vai ter um risco ou não. E a outra benefício desse novo biomarcador do NephroCheck é que ele também foi testado em diversas outras condições em pacientes internados no leito de UTI. Então, aqui a gente vê pacientes internados por doença cerebrovascular, pacientes com trauma, pacientes com doença renal crônica ou com outras doenças crônicas, né? E perceba que nessas doenças ou nessas condições a gente não teve, né, algum motivo que levou a ter uma alteração significativa nos seus resultados, podendo dar um falso positivo para outra doença. E a partir do momento que esse paciente desenvolve a injúria renal em diversos estágios, o seu valor ele já está bem alterado, né? Então já tem descrito até pelo próprio fornecedor, eu não tenho nenhum conflito de interesse, né? Mas até pelo próprio fornecedor do dispositivo, né, que é um exame urinário, em que o resultado sai em poucos minutos, e você consegue estratificar esse paciente em 3 riscos, né? A partir do seu valor, você consegue dizer se esse paciente é de baixo risco, se ele é de alto risco, ou se ele é de muito alto risco, para o paciente desenvolver nas próximas 12 horas injúria renal aguda moderada ou até grave. Então, perceba que nesse gráfico ele mostra, né, que para todos os estratos de score, esse paciente, esse valor vem alterado, né? E ele consegue predizer tanto mortalidade quanto risco de diálise, né? Então, é um valor muito prognóstico, né? Ou seja, será que se eu usar usar esse marcador de forma precoce nos pacientes, eu não consigo utilizar alguma estratégia para prevenir a lesão renal? E isso já foi comentado prévio aqui, então eu não vou tecer muitos comentários, né, mas só para realmente reforçar, né, que naqueles pacientes que sofreram a intervenção, quando eles foram randomizados, realmente a gente teve uma redução tanto ali na incidência de injúria renal aguda, todos os estágios moderados a graves, né. Além disso, né, outros estudos também já mostraram que em pacientes em cirurgia cardíaca, né, aqueles pacientes também foram estratificados, também foram randomizados para receber um tratamento intensivo ou tratamento de controle, e os desfechos também foram semelhantes, né, ou seja, a chance de desenvolver injúria renal aguda na intervenção é muito menor, seja qualquer diagnóstico de injúria renal aguda ou principalmente, né, aquelas injúrias renais agudas em estágios mais avançados. E, além disso, esse estudo ele conseguiu mostrar outros indicadores para nós, não só de indicadores de incidência, né, de injúria renal aguda em estágio
mais avançado. Ele conseguiu comprovar, né, mostrar que o tempo de internamento nesses pacientes diminuiu bastante. A gente tem uma redução em torno de 5 dias do tempo de internamento nesses pacientes, né? Então, 5 dias em UTI a menos nesses pacientes pode ter um benefício tanto para o próprio paciente, mas também em benefício quando a gente fala em custo, né? Em saúde pública, em sobrecarga, quando a gente fala em saúde pública, em gastos de saúde pública, né? Então, 5 dias de internamento pode ser realmente, sim, uma coisa significativa, né? Então, o que a gente tem de proposta daqui para frente, né? Então, eu comentei que tanto creatinina quanto débito urinário, eles têm as suas limitações, mas eles têm as limitações, mas eles ainda devem ser utilizados, né? Então, eu não quero com isso dizer que creatinina não serve, que o débito urinário também não serve, mas eu acho que a gente tem que pensar mais além, né? Quando a gente fala em creatinina alterada, em débito urinário alterado, a gente já está vendo aquele paciente que já tem uma redução na taxa de filtração de forma significativa. E o que as novas diretrizes provavelmente vão propor, né? Em que a gente coloque o critério de dano renal, de lesão renal. Ou seja, será que aquele paciente que não tem nem alteração de creatinina e nem débito urinário alterado, se ele tem um biomarcador positivo, eu posso classificar ele como tendo insuficiência renal aguda? Eu posso ter alguma estratégia de tratamento para esse paciente? Da mesma forma, os pacientes que têm estágios iniciais, se eu colocar ele como tendo um biomarcador positivo, será que eu não consigo instituir alguma outra medida ou alguma outra forma de avaliar esses pacientes, né? Então, provavelmente, as novas diretrizes, né? Então, a última diretriz saiu em 2012, no ano passado já saiu uma conferência de controvérsias de injúria renal aguda, então, para os próximos anos, provavelmente, a gente tenha novas mudanças aí em relação ao diagnóstico da injúria renal aguda, e provavelmente a gente vai ter esse critério de dano, né? Então, a gente pode ter, né, classificar esse paciente usando os próprios critérios de CADIGO ou até reescrever a forma como a gente diz o paciente com injúria renal aguda, né? Então, será que aquele paciente que não tem nenhum marcador de dano, nenhum biomarcador, e não tem alteração de creatinina e débito urinário, esse paciente não tem injúria renal aguda. Mas eu posso dizer que ele tem uma injúria renal aguda subclínica, né? Ou seja, ele tem um dano que eu consigo ver por biomarcadores, mas eu ainda não tenho alteração estrutural, né? Da mesma forma, eu posso ter a injúria renal aguda funcional, que eu tenho uma alteração de creatinina, tenho redução do débito urinário, mas eu não tenho marcador de dano renal, né? Ou aquele paciente que tem uma injúria renal aguda estabelecida, que tem tanto dano quanto função reduzida, né? E a partir do momento que a gente estratifica esses pacientes, né, seja por ELIGAL, seja por outros biomarcadores, a gente consegue fazer ou propor algumas medidas. Esse trabalho já é mais antigo, de 2016, e ele propôs, né, quando o paciente fosse fazer alguma cirurgia cardíaca e se você tivesse o marcador do ELIGAL, o que você faria para esses pacientes, né? Se esse paciente tivesse um ELIGAL normal, eu faria o tratamento padrão. Mas se eu tiver um ELIGAL já aumentado ou um aumento do ELIGAL, eu posso já pensar, né, no qual que é a saturação venosa que eu vou instituir para esse paciente. Será que eu realmente preciso daquela medicação nefrotóxica? Será que esse paciente pode ficar na enfermaria? Será que esse paciente tem que ficar no leito de UTI monitorizado? Será que esse paciente que tem esse dano tubular já deve ser contactado um nefrologista ou a equipe renal para fazer o acompanhamento e o tratamento desse paciente, né? Da mesma forma, a gente pode usar, né, estratificar o paciente em baixo risco, médio, alto, né, ou muito alto risco, e fazer o nefrocheck, né, usar aqueles novos biomarcadores que mostram o ciclo celular, né? E se esse paciente realmente tiver um nefrocheck normal, ou seja, um valor normal, eu posso fechar a minha... desculpa. Se eu tiver um nefrocheck normal, eu posso manter o paciente com cuidados habituais. Mas se eu tiver um paciente de alto risco, né, o que eu faço nas primeiras 12 horas, a partir do momento que eu tenho esse resultado? E se o paciente já é de muito alto risco, né? Medidas mais incisivas devem ser feitas, né? Então, e por último, né, então, só para exemplificar, né, já tem outros hospitais, outros serviços, já tendo o que eles chamam de time Nefrocheck Renal Team, né? Em que os pacientes que vão fazer alguma cirurgia grande, eles fazem nefrocheck no pós-operatório, eles avaliam o valor do nefrocheck e daí estratificam esses pacientes fazendo todos os cuidados, né?
E é interessante que dados dessa publicação, né, desse hospital, eles conseguiram reduzir em quase 80%, né, a incidência de lesão renal aguda estágio 2 ou 3, ou seja, instituindo algum cuidado com biomarcador que seja precoce, a gente provavelmente vai ter redução na injúria renal aguda ou no diagnóstico de lesão renal aguda desses pacientes. Então, assim, não tinha como comentar de lesão renal aguda sem pincelar um pouquinho em relação ao tratamento, né? Então, a gente teve diversos estudos controversos, alguns sendo a favor, outros contra, né? A gente instituiu uma terapia precoce de lesão, de terapia renal substitutiva, né? Então, o primeiro estudo que saiu foi o ELAIM, que ele mostrou que, realmente, se você fizer uma terapia precoce, você vai aumentar, vai diminuir a mortalidade desses pacientes. Então, esse estudo foi o mais antigo e, na sequência, saíram outros estudos. Primeiro, o AKIC-1, né, que foi o primeiro que mostrou que não, a mortalidade nesses pacientes não difere você fazer uma diálise precoce ou tardia. Aí saiu 2 outros estudos, o IDEAL ICU e o START, Acute Kidney Injury, e eles realmente confirmaram o que o AKIC comentou, né, os achados do AKIC. Então, a gente fazer diálise precoce nesses pacientes que têm lesão renal aguda, pode ser que não traga nenhum benefício para o nosso paciente. Então, a gente pode retardar o início da terapia renal substitutiva para a gente não criar mais uma agressão, né? Porque o estresse da terapia dialítica, da extracorpórea da terapia dialítica, é um estresse hemodinâmico também nesses pacientes, né? Então, a gente sabe que da própria terapia dialítica, o paciente pode ter disfunção cardíaca, né? Então, depois que saíram esses estudos, a gente já sabe, né, que diálise precoce não altera o prognóstico dos nossos pacientes. E, por último, saiu o AKIC-2, que foi um estudo mais desafiador, né, e até um estudo interessante, em que ele falou, será que se a gente retardar muito a diálise, a gente vai ter algum benefício, ou a gente vai ter alguma diferença, né, no desfecho desses pacientes? Então, o AKIC-2, ele mostrou naqueles pacientes que você fez diálise só quando o valor de ureia estava muito alto, acima de 300, ou quando ele tinha uma alteração grave, né, você faria diálise, né, e mostrou que você retardar muito a diálise, você piora o desfecho desse paciente. Então, a gente fala nem muito tarde a diálise, mas também a diálise também não muito precoce, no momento certo, né. Mas o questionamento que fica, né, todos esses estudos mostraram pacientes que tinham alteração de creatinina, né, então, será que se a gente avaliar esses pacientes de outra forma, será que a gente vai mudar o desfecho? Então, isso são cenas aí do futuro, né? Então, quando a gente fala para iniciar a terapia renal substitutiva, esse esquema é bem interessante, né? Então, quando a gente vai avaliar, né, o paciente que está na UTI, que está demandando possivelmente uma terapia renal substitutiva, o que a gente avalia, né? A gente avalia diversos fatores, mas vale a pena citar, né, o teste de estresse de furosemida. Será que esse paciente tem um prognóstico bom ou não? Quais são os riscos de complicação da terapia dialítica nesse paciente, né? Será que o balanço hídrico dele está muito aumentado? Ele está vindo com um acúmulo hídrico muito importante nesses últimos dias, né? Então, isso a gente avalia, né? E a gente sempre faz uma decisão compartilhada, né? Então, tanto o paciente tem que, no caso de terapia intensiva, mais os familiares, os desejos dos familiares, a equipe multidisciplinar para a gente começar, né? E a partir do momento que a gente começa, né, é uma decisão compartilhada, também é uma decisão compartilhada quando a gente vai suspender essa terapia renal substitutiva, né? Então a gente vai avaliar se o paciente teve recuperação, né, ou se a gente vai fazer uma transição por uma medida de conforto, né? Então, tanto para a gente iniciar quanto a gente finalizar a terapia renal substitutiva, né, tem algumas avaliações, tanto multidisciplinar quanto a avaliação do próprio desejo dos familiares, né? Então, a mensagem que fica para a gente fazer, né, quando a gente vai avaliar esse paciente, é esse paciente tem indicação de fazer diálise, né? Eu consigo fazer algum tratamento clínico antes de colocar ele sobre um estresse hemodinâmico na terapia renal substitutiva? Quando que eu vou começar? Será que esse paciente precisa fazer agora a diálise? Será que eu consigo manejar de alguma outra forma a complicação da injúria renal aguda? Qual que é a dose que eu vou fazer para esse paciente, né? Então, eu vou começar com uma terapia intermitente? Será que no meu serviço eu tenho terapia contínua? Será que esse paciente não se beneficia de uma terapia contínua?
ou tem serviços que fazem peritoneal em paciente agudo, né? Então, qual que é a dose da diálise que eu vou fazer? Né? E a nossa próxima avaliação é, essa dose está adequada? Eu estou conseguindo suprir aquele gap que o rim do paciente não está conseguindo suprir da demanda, né, da sepse, da insuficiência cardíaca? Eu estou conseguindo dar uma dose adequada de diálise? E quando que eu vou parar? Né? Então, será que esse paciente já recuperou a função? Será que ele voltou a ter diurese? Será que esse paciente já saiu do estado mais crítico da sepse, está respondendo ao tratamento? Ou se aquele paciente realmente não está mais tendo nenhuma resposta e a terapia renal substitutiva vai ser só futilidade terapêutica. Então, essa que é o nosso guia, né, para a gente indicar essa terapia renal substitutiva. Né? E o que fica de questionamentos daqui para frente? Né? Então, o que tem de questionamento hoje? Né? Qual que vai ser a definição da lesão renal aguda? Né? Então, a gente sabe que tem biomarcador que já prevê o risco do paciente ter um desfecho pior. E se eu usar esses biomarcadores em diversas intervenções, né, que nem a maioria dos estudos que eu mostrei são pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, né? Mas será que se eu fizer esse biomarcador antes de um paciente fazer um exame contrastado, ou será que esse paciente está usando algum antibiótico nefrotóxico? Se eu usar o biomarcador, será que eu não consigo prever ou mudar a terapia do nosso paciente? A mensagem que fica também do biomarcador, né? Então ele não deve ser uma avaliação única, sim uma avaliação seriada. Da mesma forma que a gente tem a curva dos marcadores de necrose miocárdica, a gente tem que ter uma curva de biomarcadores. Né? Então, como que vai ser essa curva de biomarcador? Qual que é o tempo entre um exame e o outro? Né? E os biomarcadores, será que eles vão conseguir mostrar para mim qual que é a causa da injúria renal aguda? Às vezes a injúria renal aguda não está muito clara qual que é o motivo. Né? Então, atualmente, a definição de injúria renal aguda, a classificação, né, pré-renal, renal e pós-renal, a gente fala para os residentes, né, que é mais uma classificação didática para a gente guiar o nosso raciocínio. Né? Então, eu afasto causa pós-renal com ultrassom no beira de leito. Né? Eu consigo fazer a avaliação pré-renal desse paciente também pela ecografia, pelo exame físico, pela anamnese, né? Mas será que algum biomarcador vai conseguir dizer para mim qual é a etiologia da lesão renal? E aquele paciente que tem alteração de creatinina ou tem uma redução do débito urinário e os biomarcadores são normais, o que a gente vai fazer com esses pacientes? Né? Será que esse paciente já é um paciente crônico que eu não consegui fazer um diagnóstico? Ou esse paciente veio já com doença renal crônica e está na UTI por algum outro motivo? Né? Então, o que a gente faz se ele tem alteração funcional, mas não tem alteração de dano renal? E qual que vai ser o custo-efetividade disso? Né? Então, se eu usar biomarcador para prevenir lesão renal aguda, para eu fazer um tratamento mais precoce, será que ele vai ser custo-efetivo para eu diminuir tempo de internamento, para eu diminuir necessidade de terapia renal substitutiva? Então, alguns estudos já mostram que eu consigo ter, né, uma redução no tempo de internamento. Mas aqui no Brasil, como a gente fala em SUS, né, em saúde pública, será que isso é custo-efetivo para eu dizer para o gestor do meu hospital bancar esse nefrocheck, por exemplo? E, por último, né, a combinação de um ou diversos biomarcadores e avaliar, né, a terapia renal substitutiva. Será que o início precoce pode ser quando tem um biomarcador muito alterado? Né? E daí, nessa terapia substitutiva renal precoce, eu vou mudar o desfecho do meu paciente? Ou se eu tenho um paciente que está em diálise, eu não sei se eu devo tirar ele ou não da diálise. Se eu usar algum biomarcador, eu consigo dizer, não, vamos tirar a diálise para ele, não vamos onerar ou colocar o paciente em risco, né? Então, daqui para frente, a gente tem muito questionamento. Tem muito biomarcador que saiu, biomarcador que já está disponível no Brasil, por exemplo, o Nefrocheck, ele já foi aprovado pela Anvisa no ano passado, né? Então, a gente tem biomarcador disponível, mas vale a pena a gente entender qual que é o paciente e em que cenário a gente vai usar. E a mensagem final que eu deixo é desse editorial que saiu no Nature, né? Então, a gente sabe que o mito, né, que a lesão renal aguda não tem como a gente evitar. Então, a gente sabe que com biomarcador a gente consegue reverter grande parte da lesão renal aguda, né? Ele até comenta, então, que agora que as evidências mostram que a lesão renal aguda ela pode ser prevenida, é o nosso trabalho achar maneiras para que isso seja feito. Obrigado. Muito bom, Caio. Parabéns.
uma excelente aula, primeiro, muito didática e, segundo, provocativa. Acho que vai ser excelente aí as discussões, principalmente para poder abrir a cabeça de nós intensivistas. Muito bom. Eu queria te fazer um comentáriozinho, uma pergunta inicial para poder iniciar as nossas discussões. Talvez utilizando a troponina aí como modelo, né? A gente fica nessa história de querer encontrar um marcador que possa ser 100% sensível e específica e ter um valor preditivo positivo e negativo, como tem a troponina no infarto agudo do miocárdio. Só que a troponina, quando a gente coloca para o doente que vem de fora, para o doente que não é crítico, ela tem uma alta sensibilidade, uma alta especificidade, um alto valor preditivo positivo e negativo. Mas quando eu coloco a troponina dentro da unidade de terapia intensiva, a gente vê como ela é inespecífica e pouco sensível muitas vezes. Ela é altamente sensível, na maior parte das vezes, mas muito pouco específica. A troponina se eleva em várias situações do doente crítico, em situação de choque, eu ponho o doente em ventilação mecânica, a troponina sobe, tromboembolismo de pulmão, a troponina sobe. Ela serve muito mais para eu poder, eventualmente, avaliar risco e estratificar um doente mais grave, do que para poder fazer o diagnóstico de uma lesão isquêmica no miocárdio. Ela se eleva por diversas outras razões que não só a isquemia. Se eu trago isso para dentro da fisiopatologia da lesão renal aguda dentro da unidade de terapia intensiva, no qual eu tenho mecanismos hemodinâmicos, né? Seja hipovolemia, baixo débito, seja congestão renal, eu tenho lesão inflamatória, eu tenho lesão nefrotóxica, eu tenho comorbidades interferindo de diversas formas. Será que isso não é a principal razão da gente ter essa dificuldade de achar uma troponina? Muito provavelmente, para o doente crítico, com todas essas lesões ou mecanismos fisiopatológicos diferentes, eu provavelmente nunca vou encontrar um biomarcador que seja como é a troponina no ambulatório. E eu, na verdade, preciso voltar a utilizar esses biomarcadores de uma forma diferente, muito mais para eu poder personalizar a forma de tratar o meu doente, não tratar de uma forma estereotipada, todo doente com lesão renal sempre do mesmo jeito, tentar identificar alguns fenótipos diferentes ou alguns doentes que podem responder melhor a uma terapia hemodinâmica, eventualmente a uma terapia de reposição renal de uma forma diferente, mais contínua, outras mais intermitentes, eventualmente alguns doentes no qual eu tenho que colocar isso de uma forma mais precoce. Queria te ouvir um pouquinho essas considerações. Então, tanto que os principais artigos que a gente acha, quando a gente vai ver biomarcador, a gente tem um ponto de partida exato da lesão, ou seja, é aquele paciente que vai fazer a cirurgia cardíaca, é aquele paciente que tem alguma condição de estresse que eu sei quando que começou, né? Então, hoje, o que a gente sabe dos biomarcadores é que a gente tem que selecionar para alguns pacientes, não são para todos, né? Então, a gente tem que saber qual que é aquele paciente que tem alto risco, ou seja, aquele paciente que vai fazer uma cirurgia cardíaca, eu sei que ele é um paciente de alto risco. Então, esse paciente eu sei aonde começa, eu sei aonde vai ter o dano, e eu sei o que eu posso fazer para tentar compensar e tentar evitar, né, que ele progrida para a lesão renal. Então, a maioria dos estudos, eles pegam isso para a gente ter um ponto de partida, né? Ou seja, se eu sei quando que começa, e eu uso o biomarcador está dizendo que vai acontecer alguma coisa. Mas quando a gente parte para outras causas, né, e causas multifatoriais da lesão renal aguda, né, aí os biomarcadores eles podem pecar um pouco, né?
Então, o NephroCheck ele foi muito visto assim, paciente que tem, né, vai fazer cirurgia cardíaca, né, aquele paciente que está na UTI por algum motivo, que é claro o momento que teve o possível insulto, mas naquele paciente que é multifatorial, a gente ainda não tem muita segurança, né, principalmente porque a gente não sabe como que vai se comportar a lesão renal nesse paciente. Pode ser que esse paciente esteja na enfermaria já tendo lesão renal aguda, e daí ele foi para a UTI com uma sepse, com uma depressão, e daí eu perdi o momento inicial. E pode ser que o biomarcador já venha alterado, mas eu já tenho alteração de creatinina também, ou seja, eu já tenho dano renal instituído, né? Então, a nossa missão a gente sabe que tem biomarcador, né? Mas o que a gente precisa fomentar de pesquisa, né? Para saber como que eu vou utilizar. A gente sabe que tem biomarcador que mostra a lesão celular, que mostra que a célula está sofrendo e entrou em parada do seu ciclo celular. A gente sabe que tem o NGAL, a gente sabe que tem o KIM1, mas o que a gente ainda não consegue dizer, né, é em que momento que o paciente tem uma insuficiência renal aguda, que eu não sei quando que começou, que momento que eu vou usar o biomarcador. É isso que ainda angustia, né? Porque a gente chega paciente na UTI, ele já tem disfunção renal, ele já tem diversos motivos para ter a lesão. Aí já é muito tarde, né? O que a gente pode fazer é prevenir a injúria renal aguda. E como que a gente previne? Quando a gente sabe o que está acontecendo. Então, a gente sabe que o paciente vai fazer cirurgia, a gente sabe que esse paciente está com o risco de algum estresse, né? E no ambiente de UTI, isso pode ser um pouquinho difícil de a gente achar o momento certo de usar o biomarcador. E realmente, né, que nem comentou, a troponina, ela tem a sua sensibilidade, né? Então, os biomarcadores, a princípio, eles têm as suas limitações, né? Então, a gente sabe que para alguns pacientes a gente não vai conseguir usar biomarcador, né? Mas o que a gente precisa fazer é prevenir. As causas preveníveis de lesão renal aguda, eu acho que isso tem que ser o foco, né? Aquele paciente que vai fazer cirurgia cardíaca, aquele paciente que vai fazer uma cirurgia abdominal de grande porte. Então, esse paciente que tem uma lesão renal que pode ser prevenível, eu acho que é aí que vai ser o foco inicial da gente usar os biomarcadores. Muito bem. Queria ouvir algum residente, algum comentário, algumas perguntas. Quem que tem pergunta para o Dr. Caio? Eu tenho, doutor Álvaro. Oba! Estou abrindo aqui. Fábio. Meu nome é Fábio. Isso. Meu nome é Fábio, eu sou R1 em terapia intensiva do CPET, especializando. Eu queria, na verdade, ouvir um pouco mais. Essa questão dos biomarcadores tem sido realmente um expoente aí nos últimos anos, mas, infelizmente, ainda não é muito acessível na nossa realidade, como já foi enfatizado também. Um outro recurso que tem se mostrado cada vez mais presente dentro das unidades de terapia intensiva e que a gente tem explorado cada vez mais na avaliação do doente crítico é o ultrassom. E existe também uma série de estudos nos últimos anos que consideram a avaliação do índice de resistência da artéria renal como um indicador de disfunção renal precoce, principalmente nos pacientes sépticos, né? Outros estudos menores em outras condições patológicas. Eu queria ver se o Dr. Caio tem alguma coisa a falar a respeito disso, se tem alguma perspectiva de como isso pode ser viável no futuro. Ainda não existe uma padronização para avaliação, o ultrassom é sempre um problema porque ele é operador dependente, então é meio delicado de falar sobre isso, mas eu acho que é uma coisa interessante porque está na nossa mão no dia a dia. Muito bom, Fábio. O ultrassom assim, a gente não consegue fazer avaliação de qualquer paciente, até na enfermaria mesmo. A gente sabe que se tiver ultrassom, o ultrassom vai dar informação muito boa para nós. Então, realmente, tem o índice de resistividade, a gente consegue medir as curvas de pressão venosa no rim para aquele paciente que está com insuficiência cardíaca descompensada, uma síndrome cardiorrenal. Será que essa síndrome cardiorrenal está fazendo congestão venosa renal? Hoje eu não tenho, né, um exame para dizer, né, se essa congestão venosa está acontecendo de forma fidedigna, né? Então, o ultrassom ele consegue dizer para nós, seja pela avaliação tanto do ultrassom cardíaco, mas também do ultrassom renal, né? Ele consegue ver as curvas ali do fluxo venoso, né? E isso dizer para nós se está tendo, né, alguma repercussão, se está tendo congestão venosa renal e isso atrapalhando, né? Então, assim, o ultrassom hoje é difícil a gente falar alguma coisa falar de terapia intensiva, lesão renal aguda, sem falar de ultrassom, né? Que nem eu comentei, o ultrassom ele serve desde da nossa avaliação etiológica, ou seja,
aquele senhorzinho que está na enfermaria com uma lesão renal aguda, a gente não sabe o que é, a gente faz o ultrassom, a gente vê que tem dilatação que é alcalicial bilateral e uma próstata grande. Né? Então, desde uma coisa simples, de insuficiência renal aguda, lesão renal aguda pós-renal, até aprimoramentos aí das técnicas de ultrassom para a gente ver essa questão de índice de resistividade. Já tem, que nem você comentou, né, o índice de resistividade para ver isso que você comentou, mas também a gente tem visto muito no transplante, né, para ver se o paciente está tendo recuperação da função renal ou não, ou seja, o índice de resistividade melhorando entre uma avaliação seriada do paciente transplantado mostra para nós se o rim está tendo função ou não, e até situações mais novas, né, que nem eu comentei, da parte da congestão venosa. Então, assim, falar de lesão renal aguda sem ultrassom não tem como, assim, a avaliação na terapia intensiva tem que ter. E à medida que a gente vai estudando e vai conhecendo novas técnicas, né, de avaliar várias fórmulas e cálculos, isso tem que ser estimulado e feito na prática, né? O problema é isso que você comentou, é um exame operador dependente, né? Às vezes pode passar, fazer um exame de um paciente que não tem uma janela tão boa, né? Às vezes o paciente não coopera na hora de fazer o exame, ou às vezes até por problema técnico na hora de fazer, né? O aparelho não tem uma calibração adequada. Isso a gente pode ter falhas operador dependente, né? Mas o ultrassom, assim, é muito fidedigno, né? Só que entra naquela questão da gente ter um diagnóstico precoce, né? Então, eu acho que ainda peca, assim, para a gente ter diagnóstico precoce, porque para a gente ter alteração ali de índice de resistividade, né, a gente já tem alteração hemodinâmica glomerular, né? Então, será que essa alteração hemodinâmica glomerular é o marcador precoce para nós? Então, isso a gente ainda não consegue dizer. É mais uma ferramenta, é mais um aliado, né? Mas se basear nele propriamente dito, não, né? Vai acabar, né? A lesão renal aguda vai acabar sendo uma avaliação multifatorial, né? Exame físico, controle volêmico, balanço hídrico, se a gente tiver biomarcador disponível, usar biomarcador, utilizar a ecografia, então é uma avaliação armada aí, tem vários pontos que, se somados, conseguem dizer para nós qual é o status do paciente e o que eu posso fazer para melhorar esse status que está alterado. Muito bem. Bruno, tudo bem, Bruno? Acho que agora vale a pena você falar um pouco do eventual uso, de como a eco pode nos ajudar não só com o índice de reatividade renal, mas também na avaliação hemodinâmica na beira do leito, num doente com CADIGO 1, por exemplo, ou um doente em risco de desenvolver disfunção renal. Você está aí, Bruno? Volemia, débito. Boa noite, doutor. Tudo bem? Oi, Bruno. Tudo bem. Tá bom. Bom, eu acho que o que a gente mais usa, né, a gente usa muito mais, às vezes, para o paciente cardiológico, o eco à beira-leito. É claro que toda vez que o paciente tem uma disfunção renal, a gente quer saber como que está a volemia do paciente. Então, claro, a gente vai ver cava, a gente vai ver a questão pulmonar também, e tem uma tendência agora de a gente ver o Venux, que ele faz uma série de avaliações volêmicas de porta, de renal, para tentar estimar a volemia do paciente. É algo novo, a gente tem estudado isso um pouco nas UTIs que eu estou passando, tem um material bem interessante, ainda não tenho a prática ainda necessária para estar utilizando a beira-leito, né? Exige um pouco mais de estudo, uma coisa também um pouco nova, mas que vem aí para estar somando, para a gente poder encontrar um pouquinho melhor essa volemia do paciente. Como é que funciona isso, Bruno? Doutor, ele mede vários índices, ele vai olhar cava, vai olhar a porta, vai olhar a renal, e ele vai fazendo como se fosse um score. Até quem me mandou foi o Saurinho, ano passado até, como se fosse um programa. Você vai colocando todos os dados e ele ajuda a questão de a gente encontrar a volemia do paciente. Então, é algo que eu ainda não tenho muita prática, eu tenho dado uma estudada, é operador dependente, não é fácil achar todas as janelas sempre, mas é uma tendência. Então, espero que a gente consiga criar uma experiência boa para estar usando e ajudando aí no beira-leito aí no decorrer do ano. Mas é uma coisa bem interessante. Né? Coisa bem interessante. Alguém quer complementar alguma coisa? Alguma outra pergunta?
Luísa, tudo bem, Luísa? Doutor, tudo bem, senhor? Bem, o que você achou? Tem alguma pergunta para o doutor Caio? Achei muito boa a aula, parabéns. Eu acabei de mandar no grupo ali do científico, doutor, sobre o Vexus, que o Bruno acabou de comentar, Ok. que é realmente algo mais recente. Eu também não tenho muito manejo ainda de usar, mas que ele prediz bastante lesão renal aguda em paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca. E realmente o que foi falado, né, que hoje em dia é quase indispensável o ultrassom, até porque, por mais que os biomarcadores estejam, né, cada vez mais em alta e provavelmente no futuro a gente vai ter eles mais disponíveis, eles podem até indicar para a gente, né, predisposição à lesão renal, mas eles não vão poder mostrar para a gente que tipo de lesão renal é essa. Isso aí vai realmente do beira-leito, da clínica, do exame físico, né, dos exames complementares, enfim, com o ultrassom, para a gente conseguir avaliar exatamente o que o paciente está precisando, né? Não adianta a gente saber apenas que o paciente tem a lesão renal ou tem predisposição, mas não saber por quê ou o que a gente poderia fazer para melhorar isso. Acho que é basicamente isso, mas achei muito boa a aula. Lesão renal é algo que não tem muitas coisas novas sempre saindo, mas que é sempre bom revisar, porque a gente sempre acaba agregando informações, sempre tem alguma coisa pontual que a gente acaba deixando passar, e é algo que é muito comum na nossa prática diária, né? A gente acaba vendo isso diariamente. Muito bem, mas estou vendo que vocês estão atualizados, estão estudando e achei muito legal o comentário do Fábio, o teu comentário também, muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Algum coordenador? Quero ouvir um pouquinho vocês, quem que está aí? Tem um monte de gente. Oi, doutor, é a Fer, tudo bem? Oi, Fer, tudo bem, querido? Primeiro eu queria parabenizar assim, o Caio, acho que a aula foi excelente, super didática, muito bacana. E é sempre bom a gente estar revisitando isso e pensando novas perspectivas, porque a injúria renal ela é muito prevalente, né? Dentro das nossas unidades de terapia intensiva. Então, eu gostei bastante da aula, é muito boa e sempre bom dar uma atualizada em tudo. Muito bem. Obrigado, Fer. Laure, Carol, querem falar alguma coisa? Uso. Oi, doutor. Oi? Oi, doutor. Oi, Pozo. Tudo bem? Tudo bem? Tá vendo? Tudo bem. Eu também queria parabenizar o Caio, foi uma aula muito bacana. E eu queria comentar com ele, com vocês também, que a gente tá com um paciente lá na UTI, a Luísa e a Jéssica podem confirmar aí, que é uma paciente, uma Covid, que a gente entubou, infelizmente, retomando aí aqueles quadros de Covid, e a gente estubou ela agora. Você que tem Covid em Curitiba, Pozo? Pois é, levei uma hora azar, doutor. É que a gente tava numa maré de azar, mas daí a Jéssica levou umas água benta, ela deu uma melhorada boa. E essa paciente do Covid aí, essa paciente, ela fez uma disfunção renal, tá, dialítica, e agora, revendo a aula que o Caio deu, que os outros residentes deram, que a Ana deu, anterior, que foram aulas muito boas, a gente vê que essa paciente pode ter ficado assim com um baixo débito, e porque quando a gente entubou, a gente pode ser que ela tenha ficado com essa perfusão renal prejudicada, e depois a gente resolveu pedir um ecocardio, que demorou um pouquinho por causa da dificuldade do pessoal em fazer, e a gente identificou que o paciente tinha uma fração de ejeção de 30, né? Então, e se fosse uma coisa que, né, a gente não precisaria fazer um ultrassom até renal, simplesmente um ecocardio, a gente já ia ter uma ideia que esse paciente tinha um débito prejudicado e tentaria correr atrás disso mais rapidamente, né? Então, mostrando que essa parte hemodinâmica, que nem o Rafa falou, eu acho que é super importante aí no tratamento do paciente com possível lesão renal aguda, né? É isso aí. Muito bem. Alguém quer fazer mais algum outro comentário? Mi, estamos com você, Mi. Quero te ouvir aí agora. Você aqui é a nossa nefrologista, e além de várias outras especialidades.
nefrologista de Araque aqui, né? Nefrologista de Araque. Mas, enfim. Não, eu quero também parabenizar o Caio pela aula, foi ótima, Caio. E eu tenho, assim, 4 comentários, basicamente, para fazer. Primeiro, que a atualização, enfim, o overview sobre biomarcadores foi muito importante. Eu acho que a gente não aborda essas questões de nefrologia já há muito tempo, e especificamente a discussão sobre biomarcadores, ela já não vem há muito tempo para as discussões de CPET. A outra questão, comentada pelo Caio, que eu também queria salientar, lá no final, quando ele falou de tratamento, ele passou rapidamente, mas eu quero reforçar, porque eu sou do tempo, eu e o Álvaro, do boom da diálise precoce. Então, a impressão que eu tenho, que eu tive aí depois de um tempo, é que a discussão de vamos dialisar precocemente o paciente, porque isso melhora o prognóstico, nós pulávamos uma etapa. Então, eu observei durante vários momentos que a gente dialisava doentes hipovolêmicos, a gente não fazia otimização hemodinâmica e a gente estava indicando a tal da diálise precoce. Felizmente, isso passou, né? E hoje eu acho que a gente tem uma discussão, inclusive na literatura, de melhor bom senso com relação à indicação da diálise. E como o Caio frisou, que é muito importante, é que ela não é um procedimento inócuo. Ela produz alteração hemodinâmica, ela pode produzir alterações inflamatórias, mesmo com membranas biocompatíveis cada vez melhores que a gente tem. Então, submeter um doente ao procedimento dialítico tem que ter esse cuidado, né? Inclusive a discussão com relação à perpetuação da insuficiência renal pelo procedimento dialítico. Então, isso é bem importante de ser lembrado aí pelos nossos residentes. Chamar atenção também que o intensivista, ele meio que, entre aspas, abandonou a questão do acompanhamento do doente em diálise para o nefrologista, né? E, embora o nefrologista seja fundamental, ele é o RT responsável pela diálise, a maioria das vezes o paciente em diálise ele está sob os cuidados do intensivista, com um técnico de diálise, não pelo nefrologista. Então, nós temos que estar atentos para todos os distúrbios hidroeletrolíticos, hemodinâmicos, enfim, que podem acontecer com o doente em diálise. Isso é muito importante. Feliz que a gente vai ter uma perspectiva... Fundamental essa tua lembrança, Mirella, muito bom. A outra questão é com relação... em breve, talvez a gente tenha biomarcadores para que a gente possa utilizar, enfim, que a gente tenha um algoritmo, alguma coisa que nos oriente de maneira mais focada de como utilizar os biomarcadores. Mas, para finalizar, eu queria, então, o que nos resta, entre aspas, nesse momento, é que a gente possa utilizar a ferramenta do bundle da diálise. Embora ele seja subjetivo, vocês vão ver lá que é desde a glicemia adequada até uma adequada avaliação hemodinâmica, passando pela retirada das drogas nefrotóxicas, entre outros itens, era um bundle extenso, mas eu imagino, eu suspeito, que nós tenhamos muitas oportunidades de melhoria na abordagem da prevenção da insuficiência renal que nós não estamos prestando atenção. Acho que esse bundles da prevenção ele podia entrar mais corriqueiramente no nosso dia a dia, principalmente para aqueles pacientes já de risco, aqueles que já têm comorbidade, aqueles que têm, enfim, a gente conhece os fatores de risco, né? Sepse, hipovolemia, enfim. Então, esses doentes, eles precisam que a gente tenha um olhar, né, mais atento com relação se a gente realmente não está agregando um fator para que ele desenvolva a injúria renal. Basicamente, era isso que eu queria comentar. Tudo bem, a MIB está organizando, acho que já está na fase final, né, de organizar um curso de imersão pro-intensivista, né? Não só de lesão renal aguda, mas principalmente das terapias de reposição renal e, de alguma forma, instruir o médico intensivista a poder participar dessas sessões de uma forma mais ativa, prudente,
atenta em controlar as diversas intercorrências que esses doentes frequentemente apresentam. Quer fazer algum comentário sobre isso, Caio? Que acho que isso é uma coisa importante para nós como um todo, que cuidamos de forma contínua desses doentes. Então, eu acho que nem a doutora dela comentou, né? Então, o paciente ele está na UTI, né? Então, o médico que está cuidando do paciente é o intensivista, né? Então, nos últimos slides que eu comentei ali, né? Então, quando a gente vai fazer a diálise, quando a gente vai tirar, a avaliação é multidisciplinar, né? Então, o intensivista sabe de coisas que o nefro não sabe, o nefro sabe coisas que o intensivista não sabe, né? Então, por isso que é a equipe multidisciplinar. Então, todo o cuidado do paciente renal, ele tem que ser multidisciplinar. Da mesma forma que eu tenho que saber, né, algumas situações de terapia intensiva, o intensivista tem que saber algumas situações de nefrologia, de terapia renal substitutiva. Né? Mas o tratamento, ao nosso ver, e é o que a gente vê ali muito frequente na Santa Casa, é o contato direto do nefrologista com a discussão do caso direto, né, do nefrologista com o intensivista, né? Os residentes se conversando, os preceptores se conversando, né? Tudo isso para criar uma linha de cuidado em conjunto, né? Vamos dialisar o paciente, não vamos dialisar o paciente, vamos tentar tentar mudar o esquema de antibióticos, será que a gente consegue trocar para algum que seja não nefrotóxico? Será que esse paciente precisa dialisar agora? Será que não espera melhorar o quadro hemodinâmico para não ter algum problema durante a terapia, né? Então, eu acho que esses cuidados do paciente em diálise, ali na terapia intensiva, ele tem que ser reforçado, né? E o principal é a gente ter o cuidado do paciente enquanto ele está diálise, mas o principal é a gente tentar achar alguma maneira de prevenir que ele precise de diálise, né? Então, ter todo o cuidado, a avaliação, né? Para a gente ter os bundles ali para evitar que o paciente precise de diálise. Quando ele chega a necessidade de diálise, a gente sabe que o paciente está grave, né? É o paciente que mais morre, é o paciente que tem mais complicação. Então, eu acho que toda essa avaliação multidisciplinar e trabalhar como equipe, eu acho que é o fundamental, assim, né? Então, o que a gente preza no nosso serviço é isso, né? É ter o nefrologista junto com o intensivista para fazer a discussão dos casos. Muito bem. Ana Flávia, Danilo, algum comentário final? Vocês que trabalham juntos? Parabéns, Kai, muito legal a aula. Estava ansiosa por essa aula, na verdade, que a gente tem falado pouco de rim realmente, né? E faz muito tempo que não aparece algo novo, digamos assim, na insuficiência renal aguda, que é um marcador independente de mortalidade do nosso paciente, né? Então, se a gente conseguir achar alguma coisa que mostre para a gente que esse rim está sofrendo um dano antes de que a gente já tenha disfunção renal efetivamente, vai ser muito bom para os pacientes e para o nosso manejo. Então, a questão também da terapia renal substitutiva muito precoce, às vezes a gente fica numa ansiedade, né, de querer dialisar o paciente, e, meu Deus, essa ureia está subindo, e vamos dialisar, e a gente tem tempo para pensar, né, não precisa ser uma coisa tão precoce, a gente tem um tempo para avaliar o paciente melhor e corrigir algumas coisas, para não dialisar o paciente hipovolêmico, não dialisar o paciente descompensado. Mas legal, parabéns pela aula e obrigada por ter dado a oportunidade para a gente, né, de ensinar essas coisas novas para nós. Acho que era isso mesmo. Danilo, alguma coisa, Danilo? Não, acho que a gente vai ter que falar com o diretor lá da Santa Casa para ver se a gente consegue um N-Gal para as cardíacas, alguma coisa assim, porque aquele gráfico lá achei maravilhoso. É uma brincadeira, olha, mas eu acho que um aparelhinho da Biomerrier com nefrocheck, né? vai te ajudar bastante. Bom, mas não, brincadeira da parte... incorporar isso na prática clínica, não de forma dicotômica, mas tentando, de alguma forma, estratificar melhor os doentes. Muito bem. Acho que obrigado mais uma vez, Caio. Acho que valeu. Nós chegamos a ter 62 pessoas aqui, mais 20 pessoas no YouTube, fora daqui, então mais de 80 pessoas vendo a tua aula. Muito obrigado
e acho que abriu a cabeça de todo mundo. Eu que agradeço, né, a oportunidade de todos. Né? Um prazer aí estar com vocês e nos encontramos por aí. Valeu. Boa noite. Tchau. Boa noite.